Oi, gente, vamos conversar um pouco? E eu quero te fazer uma pergunta. Você já fracassou alguma vez na sua vida? Você lembra de um fracasso assim recente ou aquele que foi bem marcante? Dizem que o primeiro fracasso a gente nunca esquece. Você lembra de o que você experimentou? Quais foram as sensações experimentadas? Eu acredito que não tenha sido nada bom, porque fracasso geralmente é uma coisa que a gente não gosta de experimentar, ninguém gosta de fracassar. Ou você gosta de fracassar? E aí, lembra aí de um episódio, de um momento, sei lá, você pode ter fracassado como pai, você pode ter fracassado como marido, como filho, como mãe, ou em algum projeto, no trabalho, ou alguma coisa que você pensou em fazer, que você dominava bem essa área, mas acabou fracassando feio, e aí as pessoas vieram, né? Você viu ali caras e bocas, e enfim. Lembra aí de um episódio. Porque o que é fracasso? Fracasso é a falta de sucesso em atingir um objetivo desejado ou esperado. Então, pode ser algo simples, né? Pode ser uma situação bem passageira, uma coisa simples, por exemplo, você, vamos pensar aqui, ó, fui fazer um bolo, e aí eu acabei esquecendo o bolo no forno, o bolo queimou, ou então não cresceu, pelo menos eu experimentava muito isso assim, ó, uma sensação de frustração, quando eu fazia um bolo, eu pegava uma receita, e geralmente era uma receita nova, alguma coisa que eu queria fazer diferente, aí eu ia fazer tudo direitinho como estava lá. A culpa é sempre da receita, né? Mas, gente, eu fazia de tudo pro negócio sair igualzinho. Ai, o negócio desandava, ficava solado, o bolo não crescia, enfim, ficava um horror. Aí parece que eu queria confirmar aquilo, né? Aí eu queria jogar aquele bolo no lixo. E se alguém dissesse assim, nossa, mas eu gostei? Às vezes meu filho sempre falava assim, ai mãe, mas eu gostei. Eu falei, não é possível que você gostou. Só porque eu não gostei, né? Não ficou aquele bolo ideal, aí ninguém mais pode gostar. Mas olha só. Então são coisas simples que a gente considera, né, um fracasso, porque você queria fazer algo, você queria apresentar um trabalho, alguma coisa, mas aquilo não saiu como você esperou. E aí, por que eu tô falando sobre isso? Eu quero fazer uma relação com a lição de hoje e você vai entender o porquê sobre essa ideia do fracasso e eu trazer aqui para provocar essas memórias, para que você então lembre de um episódio, de um evento que você tenha fracassado. E às vezes até o fracasso a gente defende, já percebeu? Ah, mas não foi bem assim não. Eu fiz direitinho, é fulana que não colaborou. Percebe que a gente ainda protege, ainda defende? E aí a lição de hoje, que é a 222, diz assim, ó: Deus está comigo. Eu vivo e me movimento nele. Deus está comigo. Ele é a minha fonte de vida, a vida dentro de mim, o ar que respiro, o alimento que me sustenta, a água que me renova e me limpa. Ele é o meu lar, onde vivo e me movimento, o espírito que dirige as minhas ações, que me oferece os seus pensamentos e que garante a minha proteção de todas as dores. Ele me cobre com benignidade e cuidados e conserva no amor o filho que ele ilumina e que também o ilumina. Como é quieto aquele que conhece a verdade do que ele diz hoje. Então, Jesus, quando ele traz essas expressões, ele usa aqui, ele é a minha fonte, ele é a vida dentro de mim, o ar que respiro, o alimento que me sustenta, a água que me renova e me limpa, né? Quando ele traz todas esses símbolos, é porque ele está usando esses símbolos apenas para uma compreensão melhor. Porque na realidade ele está se referindo assim, ó, a consciência que aceita o seu estado de existir como Deus, ela já é completa, ela já é inteira. Ela já está segura, ela não experimenta nenhuma falta, ameaça, nada, nenhuma solidão, nenhum fracasso, ausência de coisa alguma, porque ela é tudo com o todo, né? Por isso que Jesus ele coloca assim, ó, eu estou dentro, né? Deus está aqui.
E aí ele dá essa ideia assim, ó, que como se Deus, ela, né, a existência está dentro de Deus e é tudo uma coisa só. Então, quando ele usa esses símbolos, é saber que eu em quietude, tanto que ele fala assim, ó, eu sou conservado no amor. O Filho é iluminado e ilumina, porque é uma coisa só, é uma única luz, é uma única experiência. Como é quieto, como é tranquilo, né? Aquele que conhece a verdade do que ele diz hoje, aquele que sabe que a sua existência é Deus, a sua habitação, a sua morada é ser como Deus e não habitar em corpos e imagens, né? E quem está aceitando isso? É a própria consciência, é esse estado de existir como Deus. E aí aqui no mundo, você vai atuar de uma forma assim, ó, tranquila, sabendo que nada lá fora pode te atingir, porque não tem nada para ser atingido, não tem um eu aqui vivendo no mundo. A experiência que essas lições convidam é sempre esse estado de certeza, e essa mudança de percepção é na consciência, não são em corpos, não são imagens que experimentam. Tem uma lição que Jesus fala assim, ó, a sua face agora é mais serena, seus olhos são tranquilos, né? Você sorri mais. Jesus, ele está usando também esses símbolos para dizer assim, ó, o seu existir não é algo penoso. Até mesmo aqui na ilusão é percebido desse lugar. É uma tranquilidade que não abala. É uma certeza que é expresso, inclusive, através da imagem, que está tudo bem. Porque tudo já está salvo. E aqui você vai lidar com qualquer coisa sempre do mesmo lugar, não tendo mais aquela sensação de ameaça. Então, por exemplo, você faz alguma coisa e aí você fracassa, ou aquilo não dá certo, ou aquilo não sai como você esperava, você lida com aquilo de um outro lugar, sabendo que isso pode ocorrer. Aqui no roteiro, né, da ilusão, isso pode acontecer. Né? Você está fazendo uma coisa e aquilo lá não dá certo, sei lá. E aí você sempre vai lidar desse lugar assim, ó, sem transtorno. Lembra que tem uma lição que diz, né? Eu não estou transtornado pelo que eu imagino. O transtorno não é o que eu estou imaginando que está me transtornando, mas são só a minha identificação. Essa assim, ó, é o desejo dessa consciência de querer ser outra coisa, mas ela não pode ser outra coisa. Ela só pode ser Deus. Então, eu vou lidar com tudo em paz, tranquilo. Então, onde está o fracasso? Onde está a derrota? Onde está a decepção? Aqui no mundo você vai lidar com tudo, mas sempre lembrando de Deus. Então, se eventualmente acontecer alguma coisa, claro que você não gostaria que fosse assim, você fala assim, não queria, eu gostaria que tivesse sido diferente, né? Lógico, você não queria, né, que acontecesse aquilo, mas você já faz de um lugar assim, ok, como que eu posso lidar com isso agora? Qual é a maneira mais óbvia, qual é a maneira mais assim, objetiva agora? Funcional para me lidar com o que tem que lidar. Pronto, vou lá e resolvo, acabou. Né? Eu não fico aqui choramingando, né, me lamentando, simplesmente vou lá. E o uso de objetividade. Então, percebe? E aí a gente olha para isso e fala, mas porque como foi retirado esse significado? Porque quando eu, aqui ó, tenho esse senso de ser um indivíduo, e aí tudo que eu faço me representa, porque aqui eu penso que tem uma imagem para ser protegida, mas é apenas esse autoconceito de existência que fica usando essas crenças e o você no mundo para que então essa ideia de individualidade ainda fica sendo mantido e aí a separação ainda é confirmada. Quando a consciência ela aceita que ela não é um autoconceito, que ela não pode se autoconceituar, ela é Deus, ela não tem mais essa preocupação, né? Ela não vai ficar mais usando, onde havia crenças, não tem mais aquelas crenças, então ela não vai ficar usando a imagem para ficar protegendo qualquer autoconceito. Ela vai simplesmente saber que ela é Deus e aqui ela, enquanto tiver percepção, ela simplesmente vai atuar desse lugar. Percebe que é simples, é prático e isso é possível. Basta a gente simplesmente trocar essa percepção equivocada de existir, parar de ficar só lidando com as sensações e aí procurando ali um alívio, um prazer, simplesmente tentando resolver que é a própria culpa que está fazendo isso, né? E aí nunca se resolve desse lugar. Porque qual que é a cura? Qual que é a solução?
aceitar que a separação não ocorreu, nunca foi possível isso, e aceitar que eu sou como Deus me criou, e aí se manter nesse lugar, tranquilamente em paz, por isso que Deus está comigo, eu vivo e me movimento nele. Então, essa consciência, né, a consciência, ela existe, ela vive, ela se expressa, né, e esse movimento é de existência, de ser a totalidade, e é um com Deus. Então, qual é a preocupação? Nenhuma. É só esse estado mesmo de certeza e de paz constante que não vai mais embora. Então é isso. Não é mais simples fazer essa troca? Então, pessoal, nos vemos no nosso próximo encontro. Um beijo e tchau, tchau.